Olá pessoal, tudo bem? Patrícia Pereira César, sócia assessora da ZAL Investimentos. Hoje eu estou aqui com vocês para a gente passar informações sobre fundos que são destaque. A gente já conversou sobre o Western outro dia e hoje a gente vai passar as informações de um fundo que é destaque na parte de fundos multimercado. E mais uma vez eu convidei o Thiago aqui para participar junto conosco. O Thiago é da Capitalizo, super especialista aí no mercado, há bastante tempo já trabalhando aqui no mercado financeiro e com certeza vai nos ajudar. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo por aí. Tudo certo também. Então, pessoal, como eu comentei, hoje a gente vai falar de um fundo que é destaque na parte dos fundos multimercado. E no momento em que a gente está passando agora, em especial nesses momentos mais turbulentos, a gente começa a escutar falar bastante do ouro. Então, a gente tem alternativas de investir na moeda, utilizar o ouro como alternativa de investimento e fazer isso também através de fundo. Então, eu quero passar para vocês hoje as informações do Trend Gold, do Trend Ouro, que é o fundo que a gente tem, que é disponível da plataforma da XP, que é da família da própria corretora, né? A família Trend faz parte da XP Asset. Então, é um fundo que acaba sendo alternativa para vocês conseguirem diversificar a carteira, já que a gente também tem essa facilidade de ser um fundo disponível para todos os investidores, uma aplicação pequena, então acaba sendo interessante. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Antes de mais nada, a gente quer lembrar que a gente sempre disponibiliza para vocês, aqui dentro do site das aulas, os relatórios que a gente conversa dentro dos vídeos. Então, os vídeos que a gente já fez falando de guia, das carteiras, tudo a gente disponibiliza aqui para vocês, sempre gratuitamente. Então, para vocês acessarem, é só vir no site das aulas, al.com.br, aqui na parte de relatórios grátis, que logo vai aparecer essa tela que eu estava mostrando para vocês, já dividida aqui entre os assuntos que a gente vai ter disponível. Então, lembro que além do site, onde a gente já coloca informações, a gente também tem um canal de distribuição no Telegram, onde a gente passa informações diariamente sobre o mercado, o que tem de destaque, informação sobre produtos. Então, é interessante também para quem quiser se inscrever, é só nos sinalizar que a gente vai convidá-los ali para poder participar junto conosco. Então, voltando ao fundo, aqui a gente tem as informações, então, do fundo, Trend Ouro. Então, como eu comentei, a ideia desse fundo ter exposição em ouro. Como é que esse fundo faz essa exposição? Ele compra o ouro não aqui no Brasil, ele compra o ouro fora do Brasil. Então ele compra o ouro lá na Bolsa dos Estados Unidos. Então ele compra o contrato de ouro que é negociado lá, um contrato até muito mais líquido do que a gente tem aqui no Brasil. Mas o que é importante a gente lembrar? Apesar dele ter essa exposição fora do Brasil, ele não é um fundo que tem exposição ao dólar. Então eles fazem a trava do dólar dentro do fundo. Uma coisa interessante que acontece quando se faz isso é que quando eles fazem essa trava do dólar, o fundo ele já tende a ter dentro dessas travas, não é uma garantia isso, mas ele normalmente já tende a ter pelo menos o retorno do CDI. Então, claro, isso não é absolutamente uma garantia, o fundo tem oscilação, porque ele é um fundo multimercado, mas a gente já tem esse ganhozinho de capital. Tanto que se vocês forem comparar aqui dentro dessa, né, do ouro mesmo e do fundo, a gente já tem uma diferença. Claro que agora o CDI está pequenininho, mas ainda assim a gente, né, já é algum ganho de capital que a gente tenha. Então, aqui a gente tem o acumulado do fundo. O fundo tem dado desde o início, aí, desde 2015, um retorno de quase 85%, né, e essa parcela aqui que a gente tem visto, em especial nesse último ano, que o mercado depois já começou a ficar mais nervoso, esses últimos, né, 3 meses, 6 meses aí que a gente já viu o mercado, né, passando pelo coronavírus, a gente já tinha tido guerra comercial, então assim, sempre tem alguma coisa, e o ouro sempre acaba sendo aquele investimento que eu tenho certeza que não cansam de perguntar isso para o Thiago, se é uma alternativa de poder fazer, né, se é de diversificação, de guardar dinheiro, como é que funciona, Thiago, com relação a isso? Para poder fazer reserva? Duas coisas para comentar a respeito desse tipo de fundo, né? Primeiro, é que a gente pode comprar o ouro direto na bolsa, né? Apesar do ouro ser negociado na BMF, na antiga BMF, a gente compra o equivalente em ouro, não é mercado futuro, né? Então eu preciso ter o dinheiro cheio, que é o OZ1D. Tem os outros dois contratos, o OZ2D e o 3D, que são os contratos fracionários, mas eles não têm muita liquidez, né? Então investir através desse tipo de fundo aí ajuda bastante, né? A segunda questão que todo mundo pergunta é o que afinal é o ouro, se é investimento, se é proteção. A gente passa para os clientes que o ouro ele não é proteção e também não é investimento, mas ele é uma boa reserva de valor, tá? Então, para quem quer ter um pedaço da carteira, seja em fundo cambial ou seja em ouro,
pensando em reserva de valor, ter 5 a 10% da carteira, a gente acha bem saudável, tá? Agora, não dá para no momento de turbulência, agora eu vou sair comprando ouro. Eu acho que tem que pensar sempre, né, pelo menos dessa forma que o nosso setor de análise passa, sempre pensar na estrutura da carteira. Deve colocar 5, 10% da carteira em ouro, 5, 10% em fundos cambiais, é bastante interessante, mas não dá para pensar como proteção, porque existem momentos turbulentos que pode cair a carteira de ações e cair o ouro junto, né? Muitas vezes tem essa relação inversa, né? Mas muitas vezes os dois sobem junto, muitas vezes os dois caem junto. Eu me lembro até em 2008, né? Muitos momentos a bolsa estava caindo forte e o ouro também estava caindo forte, por isso que a gente tem que pensar mais como uma reserva de valor. Mas pensando em reserva de valor é interessante, sim. Claro. E ele, né, o Thiago tinha comentado até de comprar o ouro na bolsa, que, é claro, é uma alternativa, mas o valor financeiro é muito maior. Esse fundo tem uma aplicação mínima de R$ 500, né? Então, uma aplicação mínima realmente para diversificar a carteira, fazer reserva. A liquidação do fundo também é rápida, o fundo ele cotiza em 5 dias e liquida depois em mais um, então ele é rapidinho de ter a liquidação dentro do fundo, o dinheiro ele volta rápido, cotiza rápido, né? Então não é aqueles fundos longos, e está disponível para todos os investidores, não precisa ser investidor qualificado, né? Então realmente acaba sendo mais uma alternativa, e o ouro ele é sempre muito recorrente, essa pergunta que nem o Thiago respondeu agora, em especial nesses momentos. Então, é importante vocês entenderem como é que funciona, ter as informações, conversar com um assessor, para realmente entender se faz parte da estratégia que vocês têm dentro da carteira de vocês, porque na verdade absoluta nunca vai existir para carteira nenhuma. Então, é super importante entender se isso faz sentido também e entender qual é o percentual que faz parte dentro do perfil de cada um. Então, quero agradecer mais uma vez o Thiago pela presença dele aqui com a gente. A gente já tem depois mais um vídeo que a gente vai publicar para vocês aí falando de um destaque da parte dos fundos de renda fixa, que não tem sido tarefa fácil ter retorno em renda fixa nesses últimos meses. A gente tem um destaque aqui depois para passar para vocês, que vai ser o nosso próximo vídeo. Thiago, obrigada mais uma vez pela tua presença e até a próxima. Eu que agradeço. Até mais.